programa Estética Saudável, apresentando a série Genética na Estética, uma parceria com os laboratórios Common e Fleming. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Suene Camila Rosa, biomédica pós-graduada em estética avançada e coaching em emagrecimento também. Hoje apresentando a minissérie Genética na Estética do nosso programa Estética Saudável. Espero que vocês gostem, porque hoje nós vamos tratar a genética na alimentação saudável. Então, o que esse laudo, genético vai agregar na tua alimentação, nas tuas condutas e nos teus hábitos como uma vida mais saudável também, e agregando aí ao emagrecimento saudável. Eu espero que vocês gostem, nos acompanhem até o final. E qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram e pelo nosso WhatsApp também. Hoje estou usando o look da nossa parceira, Chique por Ter, e eu espero que vocês gostem. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução. Voltamos com o programa Estética Saudável. Pessoal, estamos hoje então falando sobre genética na alimentação saudável. Estamos aqui com os nossos convidados do Laboratório Fleming e do Laboratório Common, nossos parceiros. E estou aqui com a doutora Angelita Aroche e estou com o Fábio Grangeiro, que ele é administrador comercial e diretor comercial dos laboratórios Fleming e Common, e a biomédica formada também e mestre em genética e biologia molecular do laboratório Fleming Common também. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais como funciona esse exame, o exame genético, como ele pode agregar na alimentação, as coisinhas que podem trazer benefícios, para as pessoas. Poderia nos explicar um pouquinho como funciona esse exame, doutora? O exame genético relacionado à nutrição que a gente trabalha, ele na verdade ele não é um tipo de exame de diagnóstico, na verdade é um exame que ele visa ser uma ferramenta para contribuir para que o profissional da saúde faça um atendimento personalizado. Uhum. Ele analisa uma série de marcadores genéticos que já foram comprovados por estudos científicos, e a partir dos resultados do paciente, da coleta do DNA, ele vai dizer a predisposição para algumas características, sempre lembrando, que tem vários fatores ambientais, como alimentação, os hábitos de vida saudáveis, que também vão modular. Então, esse tipo de exame, ele dá a predisposição, e o profissional da saúde, com esse tipo de resultado, consegue fazer justamente um atendimento diferenciado e personalizado para o seu paciente. Ah, sim, porque a nível genético, a nível de DNA, não tem muito erro, E também lembrando que não vai funcionar, ou no momento que alguém faz esse exame, não serve pro alguém, da família também, não, é exclusivamente para aquela pessoa, Isso, exatamente, nós somos indivíduos únicos, e o lado positivo também desse exame é que, de forma geral, a nossa genética ela não muda, então é um exame que você faz uma vez só, e você pode mudar os seus objetivos e com o seu profissional
profissional da saúde, você vai ter aqueles resultados que você pode sempre consultar. Por exemplo, no primeiro momento, seu interesse é emagrecimento. Então, você consulta lá aqueles resultados, faz aquele plano junto com o seu profissional. Daqui a pouco, passou algum tempo, você quer começar na academia e seu objetivo é hipertrofia. Você pode usar ali os resultados daquele exame que você fez lá atrás e vai servir para o seu profissional. Olha só, que bacana. E também, nesse caso, alguns genes, né, são avaliados. Nesse caso da alimentação, tu teria algum modelinho, para que a gente possa entender mais ou menos o que vai ser avaliado a nível de DNA? Sim, na verdade, funciona da seguinte maneira. A gente sabe que as nossas características, elas são definidas por vários genes, né? Então, por exemplo, um dos itens que abrange esse exame nutricional, ele é a predisposição à obesidade, por exemplo. Então, ali no laudo, ele vai mostrar quais genes ele estudou e quais variações genéticas ele estudou e por quê. Comparando, então, as suas alterações e dizendo em quais estudos foi encontrado que tal alteração está relacionada ao desenvolvimento do tecido adiposo de forma maior do que o usual ou não. Lembrando sempre que é a predisposição. Embora seja um exame bastante robusto, com bastante informações, o laudo ele é bastante simples de interpretar. No primeiro momento você tem ali como se fosse numa régua mostrando o seu score de resultados e no decorrer do laudo você vê exatamente quais genes estudou e quais os seus resultados e das variantes genéticas analisadas também. Olha, muito bacana. A gente vai mostrar algumas imagens desses laudos, né? E é muito bacana. E é um laudo que tu pode levar pra vida, né? Tu vai ter... Porque ao nível de DNA tu não tem essas tantas variâncias como alguns exames de sangue, por exemplo, né? Ele é um laudo bem interessante porque ele é bem diferente de um laudo normal de análises clínicas, né? Que tem o resultado de exames. Ele tem realmente também a informação de cada parâmetro. Então ele visa justamente esclarecer tanto a pessoa quanto o profissional de saúde do impacto daquela análise de cada item. Da análise, isso, perfeito. E pensando nisso também, além da obesidade, também ele vai trabalhar alguma questão que alguns alimentos fazem mal à saúde, que a pessoa poderia evitar, como, por exemplo, a propensão dela em ser diabética, a propensão a ter algum problema com algum alimento que ela venha comer. Sim, outros fatores que ele analisa, né, nesse teste é justamente a predisposição a diabetes, né? Também ao metabolismo de vitaminas, que é extremamente importante. Um perfil nutricional bastante completo, na verdade. Isso que é legal, porque daí acaba se direcionando e vocês também acabam se alimentando, né, de forma bem adequada, e isso também funciona muito bem para uma questão de emagrecimento, né? E dentro disso, assim, a gente também pode estar agregando algum check-up a nível de sangue, assim, para que a gente possa estar encontrando vitaminas também. Sim, o laboratório Fleming e o laboratório Coleman fizeram um estudo bem aprofundado, assim, 2 anos de pesquisa e criaram alguns check-ups. Né? Então, nós temos um check-up específico de nutrição, né, chamado check-up nutrição, que ele pega os principais marcadores laboratoriais para ter uma análise realmente de se falta algum perfil de vitaminas. A doutora Angelita pode citar o que ele trabalha, mas são realmente as análises principais, né, de nutrição do indivíduo. Para saber o que está sendo nutrido, o que está faltando, né, na pessoa. Olha só que legal. Então os dois acabam se somando, né? Isso acaba sendo uma complementação. Por quê? Porque esse teste genético, ele é como se fosse uma radiografia, por exemplo. Vamos ver as suas tendências, certo? Olha só que legal. E enquanto os exames bioquímicos, por exemplo, eles vão mostrar o seu estado real. Por exemplo, você pode ter um resultado ali
nos exames genéticos, você tem uma predisposição maior ao acúmulo de tecido adiposo. Só que se você é uma pessoa que se exercita e come bem, você vai olhar os seus resultados bioquímicos, a tendência que esses resultados estejam bons. Então, não adianta só você ter aquele exame genético, né, e pensar, não, eu tô bem, não preciso fazer nada, porque a questão da sua rotina vai interferir bastante. Então, você tendo o resultado genético, você tem um profissional capacitado para interpretar, você vai ganhar tempo, né, e motivação, porque é muito ruim quando a gente tem muitas coisas que acabam sendo por tentativa e erro, né? É verdade. E, na verdade, esses resultados, eles te dão um norte profissional, saber talvez Bem por onde assertivo, começar. né? Isso, exatamente. Bem É claro, tem as variações, Sim. mas são informações a mais. E os exames complementares, bioquímicos e imunológicos que compõem os check-ups, eles servem tanto antes para você começar o tratamento, tanto para você ver o desenvolvimento desse paciente, por exemplo, o perfil lipídico. O paciente que começa a fazer a dieta e exercício pode ser uma escala bem leve. Você vai ver, muitas vezes, em um mês já tem diferença Já no muda, colesterol, né? na captação de glicose. E isso também é mais uma coisa que motiva o paciente. Ele tá vendo ali os seus resultados. Não só as medidas, mas seus parâmetros bioquímicos relacionados à saúde. E entender também por que ele está se sentindo bem depois que ele inicia esses tratamentos, né? E isso é uma base muito importante, porque a gente vai conhecer exatamente como o teu metabolismo está funcionando nessa questão de alimentação, né? Isso é bem legal. Lembrando, tá, pessoal, o tecido adiposo aqui citado, ele é a célulazinha de gordura, aquela gordurinha chata, né? Que a gente tem pelo corpo, né, doutora? Então, fora isso, também temos aquela questão que às vezes a gente não entende, né? Por que eu tô querendo tanto doce? Por que eu passo mal quando eu como doce? Que às vezes também tem alguma questão no metabolismo que tá deixando esse problema acontecer, né? Então, também quando a gente verifica, recebe esses exames e vê que alguma coisa tá errada, aí a gente direciona para um médico, né? Porque é sempre importante, não é? A gente direcionar para o médico verificar o que mais tu pode ter de patologias. Nesse caso aqui, nós vamos cuidar exatamente para um hábito de vida mais saudável, né? A nível tanto do que está acontecendo no teu sangue, das tuas vitaminas, minerais, e a nível genético, né? Que tem esse perfil tão importante que a pessoa vai levar mesmo para a vida toda dela, né? Exatamente. Esses check-ups também, deixar bem claro, eles não substituem jamais o check-up médico, né, o check-up nutricional mesmo, o check-up também de um profissional de educação física, né, e uma outra questão muito importante, a gente falou antes da prática de atividade física, nós também criamos um check-up específico chamado check-up fitness, né, para as pessoas realmente, aqueles até que agora vai começar o verão, né, que querem entrar na academia, para identificar algumas questões, por exemplo, se realmente não tem uma glicose alterada, que pode caracterizar um diabetes, que aí tem que ter um cuidado na realização de atividade física. Se, por exemplo, tem um CK total, que é um exame alterado, ele é um marcador inespecífico, mas de inflamação cardíaca ou muscular. Então, realmente, se a pessoa tiver é um risco potencial, né, de um problema cardíaco. Olha só. Então, a gente tem alguns casos de fazer esses check-ups, né, em parceria com algumas academias, porque tem aquele formulário que a pessoa não tem nenhum problema cardíaco, claro, né? Mas muitas pessoas não têm a mínima ideia se realmente tem alguma alteração, né? Então é um exame muito acessível, né? Nós realmente com esses check-ups buscamos criar exames assim, um pacote de exames da maneira mais acessível em questão realmente de preço e buscando uma triagem. Né? Então ele identifica de uma maneira macro se tem algum problema, algum desvio, e depois, se ele der a identificar esse problema, se faz uma investigação específica, e muitas vezes até a partir por exemplo, de um exame, de um check-up fitness, pode gerar uma consulta cardiológica, a pessoa descobrir que está com uma alteração cardíaca. Então essa medicina moderna, né, que é uma medicina de precisão, ela é muito interessante porque cada vez ela é multidisciplinar, né? Então a gente sempre, como laboratório, a gente serve o médico, né? Serve o nutricionistas, e cada vez mais essas
profissões, esses profissionais, eles atuam de forma mais integrada para a saúde do indivíduo, porque o indivíduo também cada vez tem mais consciência sobre essas informações, né? E a gente tem aí uma expectativa de vida maior. Então, a identificação precoce desse tipo tanto de um problema, de um exame de análises clínicas, né, mesmo de um exame genético, vai auxiliar a pessoa a ter os cuidados específicos para ter maior qualidade de vida e maior longevidade. Vai ajudar muito nisso, né? E entender que não é a mesma coisa para todos, né? E é Exatamente. Isso que a gente está trazendo aqui para nossa clínica, né? Para os tratamentos que a gente oferece para vocês, é justamente essa parceria. É fazer todo um tratamento direcionado para vocês a esse nível, né? Bem assertivo, para que também a gente consiga entender que vocês estão saudáveis e caso esteja com algum probleminha, encaminhar para o médico adequado, né, para que vocês possam então estar cuidando de alguma outra situação. E uma questão importante, o laboratório Fleming e o laboratório Coleman, né, tem uma equipe muito multidisciplinar e nós contamos aí com uma geneticista em tempo integral no laboratório. Olha só que legal. Que é um grande diferencial. Verdade. Porque tanto na área de genética oncológica quanto na nutricional, que a gente está falando, né, em várias áreas, hoje existem testes genéticos, por exemplo, para intolerância à lactose, né? Testes genéticos, por exemplo, de DST, que é muito mais acessível, inclusive, das pessoas, do que fazer exames normais, porque analisa realmente, às vezes até vários, por exemplo, no DST, vários vírus num exame só, né? E torna acessível e mais... porque realmente muitas pessoas acabam não tendo algum tipo de cuidado de saúde por orçamento mesmo. Exatamente. A gente sabe, né, que as famílias aí, ainda mais, né, de crise aí que o país vem passando, né, a gente buscou realmente fazer opções que sejam acessíveis, né, e que dão essa análise macro para auxiliar o profissional de saúde e o indivíduo mesmo, né? Esse foi o nosso objetivo. Para se manter dentro de uma vida mais saudável. Exatamente. Né? Isso que é o bacana. Buscamos sempre as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Agência Nacional de Saúde. Conversamos com diversos profissionais, mais de 60 médicos, né? Nutricionistas, nutrólogos, né? Conversamos com cardiologistas, clínicos gerais. Tudo para buscando validar justamente o conjunto de exames mais informativo, né? Para se identificar esse tipo de problema, ou mesmo auxiliar a pessoa ao cuidado preventivo. É isso aí que é o legal, viu? Porque é tudo embasado em fontes seguras, né? Em pessoas que têm a informação certa, correta, e nada é aleatório, assim, sem fundamento, né? Tudo vai ser bem fundamentado e foi bem estruturado pensando nessas questões, né? Da saúde, da alimentação saudável também. Exatamente. Né? A importância da gente estar se alimentando de forma adequada e também com um pouco mais de alimentos naturais, né? Porque puxando para outra parte da nutricional do corpo, a importância da gente estar comendo coisas mais orgânicas, né? Que eu acredito também, agora voltando um pouquinho para o exame de DNA, eu acredito que a nossa conversa no metabolismo, ela funciona muito bem quando nós acabamos ingerindo alimentos mais orgânicos, né? Mais livres de agrotóxicos, né? Esse outro parâmetro, né? Sem dúvida. Tem um guia muito bem feito até pela Agência Nacional de Saúde, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele é muito legal, tem receitas e ele é bem aprofundado assim nos passos, né? São 7 passos para ter uma alimentação saudável. E realmente essa questão de buscar alimentos de fontes mais naturais, saber a procedência dos alimentos. Isso. Também a gente frequenta muitos restaurantes, né? Então realmente assim, ter um cuidado, né? Com questão desde higiene, a conservação de alimento. Isso, tentar não ficar frequentemente em restaurantes, né? Embora a gente sabe que o dia de hoje é corrido, né? E buscar restaurantes que a gente sabe que tem um cuidado, né? Isso, a gente tem aqui em São Leopoldo, né? Um parceiro até do Nutriação, um projeto nosso, que é o Harmonia, né? Que é um restaurante de uma nutricionista, né? Bem bacana. Que realmente é uma diferença, né? Tanto o cardápio, quanto o preparo, quanto a origem. Então, não só a harmonia, mas a gente está
sentindo assim que essa busca da qualidade do alimento, da qualidade da própria atividade física, as pessoas estão muito mais conscientes hoje do que há uns anos atrás, né? A gente estava aí ingerindo, né, alimentos industrializados, né, e tava, vamos dizer, anos 80, 90 e 2000, e agora a gente está entrando numa outra vibe realmente porque ficou tudo de muito mais qualidade, muito industrializado, né? Inclusive os governos intervindo nisso e proibindo, né, alguns tipos de corantes, alguns tipos de gorduras em alimentos, né, que sabe se é prejudicial. Então, proibindo realmente fazer biscoito com determinado tipo de gordura, ajuda demais, né? Como no caso do sal, que foi colocado iodo, né? Sal iodado, então, porque era um déficit de iodo. Então, esse é o papel que se chama da promoção da saúde, né? Que é um papel mais governamental, também sobre, que está se falando muito, né? Da regulamentação e da proibição ou liberação de alguns determinados agrotóxicos. Isso, né? O Brasil, se eu não me engano, é um dos países que mais permite agrotóxicos, né? Então é um assunto bem delicado e que a genética, né, e a pesquisa, ela é fundamental para realmente dar mais segurança. Tudo tem que andar junto, até fazendo um link nessa questão dos agrotóxicos. É muito interessante, se fala muito dos transgênicos, né, que acham que a questão transgênica é prejudicial, mas tem uma questão básica que é muito importante, que muitas vezes a gente não se dá conta. O problema, eu vejo que o grande problema dos transgênicos é o seguinte: por exemplo, você vai modificar uma planta geneticamente para que ela seja resistente a determinado agrotóxico, que em condições normais essa planta morreria. Tudo bem, a planta vai ser resistente, só que a gente vai ingerir esse agrotóxico depois. Então acaba sendo um efeito colateral. Tem essa mutação, né? Exatamente. Da resistência. A gente vai ver ali a verdura linda, maravilhosa no mercado, mas quanto agrotóxico e aquele que ela aguenta. Enorme, né? Porque eu nunca vi os morangos tão grandes. Exatamente. Né? Mas é bem isso mesmo. Então, nesse caso, a gente consegue também ver o que está acontecendo, né? Tanto a nível bioquímico do sangue, como a gente vai ver também a nível genético, né? E a doutora Suelen, a doutora Angelita, né, e o laboratório Fleming e o Coleman, é importante essa visão, não só da beleza, né, que você trabalha com beleza, mas principalmente da questão da saúde. A gente enxerga hoje realmente as pessoas assim muito preocupadas com a questão da aparência, né? Mas é importante realmente focar na saúde, que a aparência é decorrência vai vir, né? Ela vai vir como um reflexo positivo no momento que tu passa a se cuidar, né? A ter uma vida saudável, porque o contrário também acontece, né? Exatamente. Os gastos são muito maiores quando tu não leva uma vida saudável, porque a tua pele vai demonstrar que tu não tá com a alimentação adequada, que tu não tá legal, e a tua saúde também vai mostrar isso. Então, no momento em que tu toma uma atitude de seguir um tratamento bem focado, assim, direcionado com esses parâmetros, não tem erro. A tua vida vai ser mais saudável e a tua saúde vai refletir na tua beleza externa, né? A gente estava falando aqui daquela questão bem importante, né? Tem uma carta importante na medicina, que é a Carta de Ottawa, que foi uma carta depois de um congresso com mais de 1.000 médicos, né, um congresso mundial, que realmente, assim, desde 83, né, saiu que o indivíduo, ele é o principal responsável pela sua saúde. Tá? Então, realmente, a pessoa às vezes consulta um médico, mas se ela não segue o tratamento... Não tem como, né? Eu mesmo, por exemplo, um pouco acima do peso, eu tenho que se alimentar melhor, tem que fazer atividade física. Então, a gente lembrar sempre que realmente nós somos, cada um de nós, o principal responsável pela nossa saúde. E a gente busca, com esses exames, auxiliar as pessoas a não, por exemplo, antes de realizar uma atividade física, ver se elas estão habilitadas, né? Ou na questão de nutrição. Às vezes elas tomam suplementos vitamínicos e não há necessidade, pode gerar até uma intoxicação. Claro, exatamente. Né? E da mesma forma, uma atividade física que a pessoa faz, uma academia, pode gerar um problema, se ela tem um problema cardíaco, pode gerar um infarto. Exatamente. Né? Então, a outra questão também muito discutida hoje, esses suplementos, né? O suplemento tem a sua função,
Né? Só que a gente também tem a questão da pessoa normal, comum, e da pessoa que busca um alto desempenho. Então, nesses exames genéticos que a doutora Angelita citou, né, muitas pessoas que buscam também, né, são atletas, né, são pessoas realmente que a alimentação faz a diferença em alta performance, né, e também pessoas, né, normais. Mas a genética, ela vem trabalhar muito essa questão também do tratamento personalizado e também na questão de alto desempenho. Também na questão de beleza, né? Tem exames que vai ser falado também, que são exames genéticos de pele, de envelhecimento. Que tudo tem um impacto muito importante, né? Exatamente. A gente vai agora para os nossos comerciais, depois a gente volta. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Severo Advocacia. Agilidade e eficiência em serviços jurídicos. Áreas de atuação: civil, trabalhista e previdenciário. Severo Advocacia. Telefone 51 30 37 3769. OABRS 4102. Site severoadvocacia.com.br. Voltamos com o programa Estética Saudável. O que vocês estão achando? Estão gostando? É bacana a gente entender como é que funciona essa coisa, a gente conseguir ter um laudo no nosso DNA, né? Viram como é importante, como tem exames importantes para a gente sempre manter um check-up, porque temos sim alguns problemas que são silenciosos, e quando nós fazemos isso, esses check-ups, é aí que a gente está com a prevenção garantida. Então, o que é importante? É por isso que eu também busquei, e foi o que nós achamos importante, fazer a nossa parceria com o laboratório Fleming Common, justamente porque isso só agrega. Então, a gente tem um programa também, como vocês sabem, eu sou coach em emagrecimento. Então, o que eu vou agregar com isso, tá? Quando vem o laudo de vocês, a gente vai ter algumas coisas bem bacanas ali, que é o que? A tua suscetibilidade, tanto para formação da gordura corporal, como, por exemplo, ver a questão da tua obesidade, o quanto tu tá predisposto a ter uma obesidade, a ser obeso, né? Há algumas intolerâncias também, a resposta inflamatória, tudo, vários outros fatores que vão estar ativamente envolvidos com esse processo de emagrecer. Então, emagrecer com saúde. No primeiro momento do programa, nem sempre tu precisa estar, se naquele momento tu não quer fazer o laudo de DNA, não tem problema. A gente faz um breve check-up, que pode ser check-up de mulher, da mulher, o check-up do homem, ou o check-up fitness também, ou até mesmo o check-up nutricional, que vai fazer o quê? Quando você vem, você faz a sua avaliação, a gente vê o que é mais adequado, porque nesse momento a gente vai ver se está tudo legal, se está tudo ok. Qualquer coisa que tenha algum problema que apresente lá no teu check-up, a gente vai te direcionar para algum médico que vai poder te auxiliar a corrigir, a melhorar ou até mesmo a aprofundar a procura do que apareceu ali que possa estar fora dos parâmetros normais. Então, também lembrando que, como foi comentado e agora no próximo bloco de encerramento, vocês vão ver no nosso bate-papo, a gente tem também essa questão da avaliação da probiome, que é para a gente ver a microbiota intestinal, porque o intestino ele é muito importante no processo do emagrecimento. Muitas vezes as pessoas não entendem que o fato delas terem um intestino lento e um intestino que fica trancado muitas vezes,
ele pode ser sim um fator que está impedindo você de emagrecer de forma saudável e de forma eficiente. Então é muito importante a gente ver ali, porque daí a gente já vê se está tudo certo, se está tudo em harmonia. E também temos um outro, que é um exame A200, que é o mais comentado aqui no nosso programa, né? Que é o quê? Que ele vai ver as intolerâncias alimentares e as alergias alimentares que tu tem. Por quê? Para te fugir desses alimentos, né? Se tu já conhece que tu tem essa predisposição a essa intolerância, a essa alergia, então não pode riscar lá do cardápio para te não consumir aquele alimento ao longo da tua vida. Por quê? Porque isso não muda, né? Isso é uma predisposição que tu só vai agravando ela e tu vai se sentindo mal, tu vai se prejudicando. Por quê? Porque às vezes tu não sabe que, muitas vezes, por exemplo, dando um exemplo aqui, eu tenho uma paciente que ela super emagreceu muito bem, fazendo exercício, né? Seguindo aqui toda uma dieta científica. E aí, ok, quando nós chegamos na fase de recolocar alguns alimentos, e entre eles o grão, quando ela foi comer o grão, por exemplo, tá? Que era o grão de soja, que ela adorava, ela percebeu que aquilo lá aumentou 2 quilos nela, mas não são 2 quilos verdadeiros, pessoal. São 2 quilos de inchaço, 2 quilos que trancou o fluxo intestinal dela. Por quê? Porque é um grão que não faz bem a ela. E depois a gente veio descobrir que, de fato, grãos não faziam bem para o intestino dela. Fazia todo o processo intestinal trancar. E o que acontecia? Ilusoriamente ela se sentia gorda, mas não era isso. Ela estava inchada e ela estava com excesso de retenção e também o abdômen dela estava dilatado devido aos gases. Então vocês entendem como é importante a gente entender, porque da alimentação, eu sou biomédica, tá? Eu não faço a função nutricional. Depois nós encaminhamos para o nutricionista para você seguir uma reeducação alimentar nutricional para sua vida. Mas nesse ponto aqui, todo esse material que tu faz, que é o check-up, é o laudo de DNA, tudo isso tu vai apresentar ao nutricionista e ele vai conseguir direcionar com maior qualidade um hábito de vida específico para ti. Mas até lá, vocês sabem que alguns alimentos que vocês comem, vocês se sentem mal, é por conta disso. Não conhece, não sabe e às vezes a gente gosta daquele alimento. E é essas repetidas exposições que vão deixando o nosso corpo padecer de alguns problemas que são desagradáveis. Então, eu convido vocês, a quem tiver um interesse de vir fazer um programa de emagrecimento orientado e também um pouquinho mais além, né? Que seria um Emag Start aqui, que é o que? Tu fazer todos os check-ups, fazer o laudo de DNA e ter toda essa personalização, não tem erro. A gente vai saber como tá a tua microbiota, como é que tá a tua alergia, como é que tá os teus genes, como é que eles reagem, quais é as tuas predisposições, e aí tu tem uma vida saudável para te levar aí para a tua vida toda. E também lembrando que isso vai te dar uma qualidade de vida muito mais além do que o esperado. Então, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, Instagram, WhatsApp também. E agora vamos seguir para o nosso último vlog. Já voltamos com o programa Estética Saudável. Atenção, você que tem veículo financiado, comprou um carro e está pagando por 2, não sofra mais com juros abusivos. Parcelas altas ou atrasadas, ameaça de busca e apreensão. Nós reduzimos até 80% da sua dívida. Somos empresa líder, a maior do Brasil. São 16 anos de mercado, 19 mil clientes resolvidos e mais de 50 escritórios em todo o Brasil. Agende a sua consulta totalmente grátis. 7 Capital, aqui tem a solução.
voltamos com o programa Estética Saudável. Voltamos agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o impacto desses exames genéticos nas doenças metabólicas e também no impacto do hábito alimentar, né, que nós temos. Então, a nível de doenças metabólicas, é possível, então, a gente ter alguma sinalização genética através do exame que nós fazemos sobre algum problema que a gente pode estar tendo, ou que é natural, que a gente vai ter, propensão. Sim, esse exame genético nutricional, na verdade, ele é um conjunto de vários exames, né, que vai analisar vários perfis. Um deles que tem ali, ele avalia ali a questão do colesterol total, o colesterol HDL, que é o nosso colesterol bom, e os triglicerídeos. Então, ele analisa marcadores relacionados a esse metabolismo. A gente sabe que o ideal é a gente manter os níveis de HDL quanto mais altos possíveis, porque ele retira seria o considerado colesterol saudável. Isso, né? Colesterol bom. Então, tem predisposição genética onde a pessoa pode ter um pouco mais de dificuldade de ter esses níveis de HDL na verdade, ter esses níveis adequados, né? Sim. Então, daqui a pouco, o profissional, quando tem essa informação, pode pensar em uma suplementação ou uma alimentação diferenciada, ainda mais focada nas gorduras boas. A gente tem, falado popularmente, o falso magro, né? A pessoa super magra, verdade. Aí você vai ver o perfil lipídico da pessoa, né? A gordura. A pessoa tem os triglicerídeos super altos, o colesterol total super alto, o colesterol bom super baixo, um fator de risco bem importante para doenças cardiovasculares, por exemplo. E que isso já vem de uma história genética familiar, né? Isso, tem a questão das dislipidemias, né, que geralmente tem algumas pessoas na família. Então, isso que é interessante, não é porque a pessoa é magra que ela está saudável, né? E acho que nisso o exame genético, ele ajuda bastante, porque ele vai te mostrar essa sua propensão também. A propensão a ter essa questão, né? Isso. De ver, às vezes, né, tá lá, é magrinho, tá dentro do teu peso, mas tá se sentindo mal e não sabe o porquê, né? E às vezes é num teste assim que a gente consegue alinhar, né, o que a gente tem de propensões, né? Exatamente. Outro fator importante, daí relacionando tanto a parte genética quanto a dos check-ups, exames bioquímicos, é a questão da diabetes. Porque a diabetes, ela é uma doença que no início ela é silenciosa. Nossa. Tem muitas pessoas que acabam descobrindo a diabetes no exame de rotina. Eu tenho um caso na família, né? A minha mãe, na verdade, enquanto eu estava na faculdade de biomedicina, sempre insistia: mãe, vai no médico. Não, mas eu tô bem, não sinto nada. Não, vai, mãe, faz um check-up, vamos ver como tá. Fez o check-up, agora vou te mostrar que eu tô bem, que eu não preciso de nada. Olhei os exames, a glicose já alterada. Falei, já pode voltar no médico, que a gente vai ter que investigar melhor. E ela teve diagnóstico de diabetes e, por acaso, ela teoricamente não tinha sintomas. Depois, conversando com ela, disse, realmente eu tinha sede excessiva. Mas como estávamos no verão, achei que era algo normal. Né? Porque é normal a gente sentir bastante sede no verão, mas nesse caso, olha como foi importante, né? Exatamente. Esses check-ups, voltando assim a reforçar, né, eles foram criados a partir das recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, porque nós hoje, a população mundial, 76% de todas as mortes, elas são decorrentes direta ou indiretamente das doenças crônicas, sendo o diabetes a principal doença, né, porque o diabetes associado à questão de pressão alta, a dislipidemia, né, que a doutora Angelita citou, e outras doenças metabólicas, disfunções aí renais, hepáticas, as principais disfunções, né? Inclusive são os principais exames laboratoriais. Que vai verificar justamente se há alguma deficiência. Exatamente. Então a própria Organização Mundial de Saúde, ela está orientando os sistemas mundiais de saúde de cada país a trabalhar com um conceito de check-up preventivo. Né? Não só, além do check-up médico, de tempo em tempo, fazer um check-up laboratorial, porque é uma forma extremamente barata, né, de identificar de forma precoce, né, e muitas vezes precisa alguma alteração que caracterize uma doença crônica, né? Isso mesmo. E aí, até mesmo encurtar aí um caminho, né,
de busca atrás de algum problema que está te gerando algum mal-estar, né? Nesse caso da prevenção, tu já corta o mal pela raiz, podemos dizer assim, né? Outra coisa bem interessante, né, que a gente falou antes de saúde pública, assim, né, que também tem questão da genética, são as DSTs, né? Ah, sim. Até saiu um artigo recente na Organização Mundial de Saúde sobre as DSTs na era dos aplicativos de encontros, né? Porque disparou, né? Disparou, claro, né? Vamos combinar que aquilo ali mais é um cardápio do que qualquer outra coisa, né? Então esses exames visam isso, tanto na questão de nutrição, quanto a gente tem o check-up homem, o check-up mulher também, focados na saúde geral da mulher e da saúde geral do homem. Olha como é importante, viu? Muitas vezes a gente não faz ideia, né? Acha que a gente tem que fazer um exame de sangue somente quando a gente vai no médico e ele solicita, mas não. É importante a gente ir no laboratório, pedir também, né, esses check-ups que eles já estão montados. Sim, porque alguns pacientes fazem de rotina, né, o exame laboratorial, a grande maioria das vezes ele realmente serve para o profissional da saúde, mas muitas vezes para acompanhamento, os próprios profissionais de saúde indicam para os seus pacientes de fazerem diretamente, né, o exame particular, ele pode ser feito diretamente no laboratório. Né? Então tem muitos pacientes que fazem os check-ups até por orientação médica ou mesmo querem acompanhar a sua saúde, fazem um check-up preventivo, já né? para ir monitorando. E identificam às vezes uma alteração que vai levar a gerar uma consulta médica. A gente tem vários casos de cardiologia, de problemas realmente do CK total, né? Que é alterado, que gera uma consulta cardiológica e a pessoa está com uma lesão no músculo cardíaco. E vá fazer exercício, né? Vá puxar peso lá na academia, que a gente vê bastante, né? Então a medicina de precisão ela está trazendo muita coisa nova nas abordagens, assim, também multidisciplinares. Né? E ressaltando também esse link do CK, que é importante a ter a interpretação do profissional capacitado. Porque, por exemplo, essa questão do CK total, como ele é um marcador totalmente inespecífico, se você tiver um indivíduo saudável, que faz academia, que pega pesado mesmo, ele provavelmente vai ter nível de CK alterado pelas microlesões musculares. Né? Então, é importante ter realmente a interpretação do profissional capacitado desses exames. Isso foi bem legal quando nós criamos os check-ups, porque, por exemplo, o check-up fitness, ele tem o CK total, porque a pessoa pode estar exagerando na musculação, olha só, gerando uma inflamação muscular. Se ela baixar a atividade física, ela vai ter maior desempenho, mais saúde e mais qualidade de vida. Passam as dores, né? Então, assim, a gente vê muitos excessos, né? Excessos de tomar polivitamínicos, de exagerar na academia, de exagerar na atividade física, de exagerar, às vezes até numa dieta, né? Exatamente. Buscar uma dieta que... Então, essa busca desse equilíbrio, né? A busca do equilíbrio para manter a saúde, né? Exatamente. E fora isso, né? Falando nessa questão das doenças metabólicas ainda, a gente consegue identificar, além da diabetes, além da questão do colesterol, tem alguma outra que a gente consegue, alguma intolerância, alguma... Sim, no check-up só o hiper e o hipotireoidismo. Isso né? também. Questão metabólica até que leva a pessoa às vezes a engordar ou a emagrecer demais, né? Aí a doutora Angélica E no exame genético, esse nutricional, como eu falei, ele é bem completo. Tem esses parâmetros de intolerância, a intolerância à lactose, né? Ele é um estudo genético. E ele mostra ali a propensão, assim, de você ser intolerante à lactose. Ele ajuda até, às vezes, o médico num diagnóstico diferencial. E também, uma coisa que é muito interessante relacionada ao metabolismo, que ele analisa o metabolismo do álcool, né? Olha só, que bacana. Olha aí, hein, pra que é bem todo importante. mundo que gosta de uma bebidinha extra... Porque a gente tem as enzimas que vão metabolizar o álcool e tem algumas alterações genéticas relacionadas a maior ou menor atividade dessa enzima. Olha só. Então, de modo geral, se a pessoa metaboliza muito rápido, é aquela pessoa que acaba bebendo mais. E a gente sabe que quanto mais consome o álcool, mais prejudicial vai ser. É verdade. Né? Então, é importante daqui a pouco você ver ali na questão do seu background genético, que você já tem essa predisposição, assim, que você já tem, teoricamente, as enzimas que já trabalham mais do que deveria, né? Para esse contexto. Muito e então você, tem que talvez cuidar um pouco mais. Que a pessoa, eu vou beber quando eu me sentir mal.
mas daqui a pouco já tá promovendo danos Já antes de você se sentir mal, na verdade, danos a longo prazo também. Perceber, né, que Justamente. Para ter uma ideia, assim, o sistema de saúde da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, eles dizem, e desde o ano passado, assim, ou do retrasado, diz que não há níveis seguros de consumo de álcool. Né? Lembrando que o álcool sempre acaba nos intoxicando. Né? É verdade. Se a gente consome pouco, né, normalmente até pesquisas indicam assim, consumir junto com água. Eu vou beber um cálice de vinho, eu vou tomar 1 ou 2 copos de água junto. Né? A água, ela ajuda muito a pessoa também não exceder na questão da bebida, se hidratar. Isso. Né? E também não porque realmente é um fator de intoxicação o álcool, né? Claro. E para algumas pessoas que, por exemplo, nesse teste, né, elas teriam tendência a desenvolver, muito mais tendência a ter cirrose, problemas realmente decorrentes do álcool. Seriam mais sensíveis a essas doenças, né? Sim, então, se tem um histórico familiar de alguém, por exemplo, que teve questão de cirrose hepática na família, é muito bom a gente saber como é que é o nosso processo metabólico do álcool. Olha só, viu só? E a gente às vezes nem faz ideia do quão importante pode ser esses exames, né? Em relação ali da intolerância à lactose, só para complementar, esse teste, né, que ele tem dentro do Persona Nutri que a gente trabalha, ele te dá, na verdade, o teu perfil genético e a prevalência desse perfil em pessoas que têm a intolerância ou não. Então, ele, como eu falei, ele não se faz diagnóstico assim propriamente dito, o paciente olhando, logicamente, tem que ter interpretação para o médico. Ele vai ter que ver a clínica que ele tem, se é uma pessoa que já tem desconforto, e com aquele resultado o médico vê se acha que é necessário fazer aqueles testes bioquímicos ou não. Muitas situações até os médicos optam em já fechar o diagnóstico só com esse teste genético e a parte clínica do paciente. Ah, isso que é o bacana, né? Então, é um laudo que a pessoa vai guardar e, diferentemente de um exame de sangue, por exemplo, ela não tem a necessidade de ficar repetindo esse exame ao longo da vida, né? Então, para o pessoal poder entender que esse exame genético, uma vez feito, tu vai levar igual certidão de nascimento, né? É verdade. E ele é super simples para fazer ele. A gente sempre solicita o preenchimento de um questionário, por exemplo, um nutricionista que pediu, ou um médico, ou profissional da educação física, ou até da estética, porque pede alguns dados ali do paciente, e é feita uma coleta de sangue normal, como se fazer um hemograma no laboratório. Um tubinho de sangue normal, e a partir daí se faz a extração do DNA e analisa essa série de marcadores que vão te dar essas informações. E demora muito para vir o laudo? Ele é um pouco demorado, em torno de 20 dias úteis, porque existe uma série de procedimentos, além da extração do DNA, purificação e análise desses marcadores. A maioria deles é feito por sequenciamento de nova geração, que é uma super tecnologia que tem da parte da genética e conta com vários profissionais capacitados, né, para interpretar essas variantes, né, e junto com o pessoal da nutrição, se for esse do perfil nutricional, no caso desse laudo, para fornecer e montar o laudo e disponibilizar para o paciente, porque ele realmente é bem completo. Bem completo, né? Ele é bem legal mesmo. E tem bastante folhas, assim, que conversam com o paciente nesse laudo. Então, o laudo, para vocês, é uma coisa, assim, muito legal, bem bacana mesmo. E fora isso, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde, sempre monitorando com os exames de sangue periodicamente, uma vez que daí você já tem consciência das propensões que vocês apresentam no organismo de vocês através do DNA, né? E é isso que nós estamos buscando aqui com a nossa parceria, é levar para vocês essa acessibilidade a nível tanto de saúde, né, como esteticamente também, né, no emagrecimento mais saudável, e para que vocês tenham aí um caminho alimentar de uma forma saudável também, e também na questão da bebida, né, porque a gente gosta de beber. O Dr. Sérgio lá no laboratório, né, meu pai é o fundador do laboratório, ele brinca, né, sempre brincou assim que chega um momento que a gente sai da garantia, né. Olha, é validade. 45 anos, então a gente saiu da garantia. E realmente a Organização Mundial de Saúde hoje ela orienta esses check-ups médicos e laboratoriais com maior frequência a partir de 45 anos. Mas esses exames, por exemplo, genéticos,
é muito bom fazer o quanto antes, como eles não mudam. Não precisa Porque esperar vencer, logo, né? Exatamente. Existe o teste do pezinho, né? No nascimento já existem Sim. alguns. É verdade. Né? Então o teste genético tende a ser usado cada vez mais Isso que é o como bacana. um guia para a vida toda da pessoa. Então quanto antes Melhor, tiver né? condições de fazer melhor. Não, e eu diria, como usando esse termo do Dr. Sérgio, de que nós temos uma validade, eu acredito que se a gente tiver uma vida saudável e trabalhar com a prevenção, não esperar o surgimento das doenças, eu acredito que a nossa garantia vai ser estendida. Viu só? Com certeza. A gente vê, né, cada vez a longevidade e longevidade. É verdade. Na época, um tempo atrás, um senhor aí de 50, 60 anos, né, era considerado um idoso. É verdade. E hoje, às vezes, é um não. atleta, né? Sim. 70, meu pai mesmo, né? Tem 79. Sim. E meu pai é um atleta. Não, assim, mas isso é muito real, né? Se nós formos buscar aquelas questões de registros de jornal, de notícias, quando a pessoa já tinha lá os seus 35 anos, já era considerado um senhor, Sim. né? Exatamente. Imagina, isso hoje já não Na cabe atividade, mais. 40 anos era expectativa de vida, né? 40 e poucos anos. Imagina. Então, isso tudo vem agregar, né? Então, se vocês podem ter uma qualidade de vida melhor, tá aqui os exames que vão auxiliar vocês a ter essa longevidade, né? Uma outra questão bem interessante, assim, que andou esquecida, né? Que a gente traz de novo, são as questões das DSTs, né? As DSTs, às vezes, elas são silenciosas também, extremamente perigosas, né? Sim. E muitas vezes verdade. não são extremamente perigosas, mas elas acabam influenciando na geração de outras doenças. Hoje se sabe, por exemplo, o próprio herpes, né? Ele Verdade. acaba sendo um fator, assim, que ele contribui muito até para o desenvolvimento de um tipo de câncer, né? Porque, É verdade. então, quanto antes tiver conhecimento que tem uma doença curável, ou mesmo um HIV, né? Já saber, Quanto antes né? melhor, né? E porque às vezes eu percebo, né, falando nesse parâmetro, nesse assunto, que o pessoal fica um pouco constrangido, né? Fica com medo, às vezes, de procurar um profissional da saúde, um médico adequado, para ir ver aquele sintoma que ele tá vendo, que ele tá sentindo, mas ele vai deixando, vai empurrando com a barriga, quando vê a coisa fica mais grave, né? E existem realmente DSTs que não têm sintoma, Exato. né? E que podem gerar risco para a gravidez, para a questão do próprio feto, né? Então, sempre assim, de tempos em tempos, quando, principalmente quem faz parte de grupo de risco, né, solteiros, aí, a ter esse cuidado, realmente se amar, né? Uma questão de se cuidar e cuidar também do companheiro, né? De ter esse cuidado. Porque é uma coisa que acaba passando, né? E algumas coisas vão ficar no corpo por mais tratado que seja, né? Fica lá aquele resquício daquele vírus, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Bem importante, com certeza. E alguma outra questão a mais dentro da alimentação que a gente possa estar agregando para informar as pessoas, além do álcool, que é bem importante também, né? Tem a questão da lactose e do glúten, né? Que tem nesse exame completo. E também existem esses exames específicos, né? Isso. Então, exames de laboratório, muitas vezes que estão entrando exames genéticos que não substituem os anteriores, eles são minimamente mais caros, né? Sim. Mas eles não causam um desconforto. Por exemplo, alguém vai fazer uma coleta de sangue para saber se tem intolerância à lactose, não precisa ingerir aquele líquido, né, no laboratório. Às vezes é um bebê. Então tem vários casos, Sim. várias tecnologias Que genéticas dá para entrando, né? evitar o mal-estar, né? Sim. Porque é bem desgastante, é desagradável aquele líquido, né? Só fazendo para saber. Sim. Não, interessante a questão do glúten também, porque o diagnóstico do glúten, ele geralmente é um diagnóstico um pouco difícil, porque tem vários parâmetros. Tem a questão, muitas vezes, da biópsia, do material do paciente, questão de alguns exames bioquímicos, e às vezes o médico tem um resultado inconclusivo. Nossa, olha só. Então, esse exame genético do glúten, ele é principalmente nesses casos, né? Ele tem esse exame separado, não só no
nesse outro conjunto de exames, que ele contribui para o médico conseguir fazer esse diferencial, que ele vai mostrar ali, isso, bem direcionado. Então, nesses casos, assim, de dúvida, realmente, esse é bastante requisitado pelos médicos, teste de intolerância a glúten. Nós temos também um outro tipo de exame que eu acho bem interessante, que é o A200. O A200, numa única amostra de sangue, ele avalia a intolerância a 200 tipos de alimentos diferentes. Olha só. Ele foi concebido com base nos alimentos principais da dieta mediterrânea, né? E ele é muito interessante. Por exemplo, a gente tem contato constante com profissionais de saúde, como nutricionistas, e já aconteceu, a gente tem até uma parceria em Novo Hamburgo com uma nutricionista, dela ter assim aquele paciente que até tinha comentado contigo antes, que não sabe mais o que fazer, já fez várias restrições alimentares e não conseguiu encontrar aquilo que está promovendo o dano àquele paciente, e acredita-se que é uma intolerância. Então, esse exame, ele avaliando 200 alimentos diferentes, os de maior prevalência, né, de intolerância, também é um exame super simples e pode resolver a vida da pessoa, porque a gente sabe que os sintomas de intolerância são bastante desagradáveis, né, a qualidade de vida diminui muito, você começa a fazer restrição alimentar, é bem complicado. E é legal que ele mostra os níveis de intolerância, então assim, às vezes a pessoa é um pouco intolerante. Já não é um alimento que de repente pode preferir outro tipo de alimento, né? Isso, então ele é muito legal mesmo, ele é muito informativo, né? E por exemplo, vamos supor aqui, foi no médico, né? Agora falando um pouquinho mais dentro de uma patologia, fui no médico, em vez de eu pegar e passar por todo aquela desgaste, né? Eu posso solicitar para que ele peça já, direcionar para ele pedir, doutor, eu gostaria de fazer esse exame que verifica... Sem dúvida, né? A gente, como laboratório, né? Como o laboratório é formado aí por vários profissionais, né? Desde médicos, patologistas, né? Farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, até biólogos, né? Então é uma equipe muito disciplinar, muito mesmo. Mas cada vez mais é papel dos laboratórios, pela velocidade da evolução da medicina de precisão. Nós mesmo estamos atualizando os médicos com esses exames novos. Que existem essas possibilidades, né? Mas sem dúvida é sempre interessante, né? E realmente os exames cada vez mais eles servem às vezes para identificação de uma alteração que vai gerar uma consulta médica, né? Naturalmente. Isso. E aí já pode levar, né, o exame junto para direcionar já um médico nesse sentido. Outro exame que é extremamente importante, daí já direcionando um pouco mais para os médicos gastro e nutricionistas também, é o exame chamado probiome. Nos últimos anos, tem-se visto que a microbiota intestinal ela influencia uma série de fatores, desde doenças metabólicas até psiquiátricas, né? Tem associação com várias coisas. Então, o que eles viram em alguns estudos? Que pacientes obesos, por exemplo, tem uma microbiota característica diferente daqueles pacientes não obesos, né? Então, esse exame probiome, ele é feito através de uma amostra de fezes do paciente, é feita a identificação dos micro-organismos intestinais através de sequenciamento, né? Através do DNA, não é cultural, ele pega a parte de DNA e RNA dos micro-organismos. E a partir dali, ele mostra a composição da flora intestinal da pessoa. Por que isso é importante? Porque também existe a característica da flora relacionada com alguns tipos de doenças como síndrome do intestino irritável. Então daqui a pouco o médico ou o nutricionista, ele faz a requisição, ele vai perguntar qual a suspeita, eles vão fazer, na verdade esse exame tem que ser um pouco mais direcionado, assim, não é justamente, vou fazer o probiome e pronto. Ele pede qual a suspeita porque existe muita informação, então a análise tem que ser direcionada. Então, por exemplo, eu tenho suspeita que meu paciente tem síndrome do intestino irritável. Ele vai comparar a microbiota do seu paciente com das pessoas que tem na literatura com essa microbiota e vai te dizer, a
microbiota dele é muito semelhante daqueles pacientes que têm essa patologia. Ou não, daqui a pouco essa microbiota está mais próximo de outra patologia que é parecida, ou algo assim. E é muito interessante também esse exame para pacientes em quimioterapia, né, porque a gente sabe que vai ter uma mudança importante da flora intestinal, pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, que muda muito também a composição da flora, e a gente sabe que após a cirurgia bariátrica tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, é bem importante. É fundamental, na verdade. Exatamente. Ali você vê, tá faltando alguns micro-organismos, vamos suplementar com probióticos. Daqui a pouco essa espécie está sobressaindo sobre outra espécie e isso acaba sendo prejudicial. Então perde toda a harmonia. Exatamente. Ele mostra como está o paciente e o médico ou outro profissional da saúde consegue fazer a sua ação com probióticos ou outros medicamentos. Aqui, a nível de emagrecimento, né, não tão patológico assim, mas a nível de emagrecimento, se percebe sim que o funcionamento do intestino está diretamente ligado à redução do peso, que às vezes o pessoal acaba não perdendo peso porque o intestino não está funcionando de forma adequada e o pessoal não sabe mais o que está acontecendo, né? Então tá aí um belo de um exame para a gente conseguir identificar aonde está o problema, né? Então, encerramos a nossa minissérie, né, com esse último bloco da genética na alimentação saudável e espero que vocês tenham gostado e nós estamos oferecendo, então, tratamentos direcionados com laudo de DNA de vocês e também fazendo check-ups bioquímicos para que nós possamos, então, agregar nos tratamentos estéticos e, assim, além da estética, levar também uma vida mais saudável, que isso vai refletir em vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp. E até mais!